Então vamos lá, porque curatela é um tema tão atual quanto relevante e desafiador. Então, para começar o nosso encontro, eu tenho a honra de apresentar o professor Nelson Rosenthal, nosso palestrante. O professor Nelson é procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pós-doutor em Direito Civil na Università Roma III, pós-doutor em Direito Societário na Universidade de Coimbra, visiting academic na Oxford University, professor visitante na Universidade Carlos II, doutor e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, doutorado e mestrado, do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa do Distrito Federal. Em primeiro lugar, agradecer ao Érico, a Marília, a Marta, todos vocês por me receberem tão bem no Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, a Silvia, o pessoal do apoio, falar um pouquinho com vocês sobre essa matéria que tanto me encanta, que é a curatela. E eu programei, pessoal, uma fala de no máximo 50 minutos, vou pôr aqui meu cronômetro para tudo funcionar da melhor forma possível. Eu acho que aqui eu estou passando isso. Vamos lá. Bom, vamos lá, sem maiores delongas. Pessoal, no direito civil clássico, não existia pessoa, não existia Nelson, não existia Érico, não existia Marília. O que existia era o indivíduo, ou seja, era o protagonista de uma relação econômica. Havia o marido, o pai, o contratante, o proprietário, pessoas que exerciam um determinado papel dentro das relações sociais. Pessoas que tinham trânsito de titularidades, porque eram pessoas produtivas. Obviamente, todos aqueles que não se comportassem dentro desse padrão de produtividade, por alguma vicissitude fossem diferentes, eram excluídos de forma automática do sistema. Eram seres invisíveis, eles não eram considerados centros de imputação. Então, vocês veem pelas imagens, isso acontecia desde a Grécia com os leprosos, na Idade Média com os bruxos, com os escravos, mas a singularidade dos últimos 2 séculos é que essa exclusão de pessoas do sistema ela começou a se dar com base científica. Ou seja, as razões do iluminismo eram aquelas que dividiam os seres humanos em 2 categorias, os normais e os anormais. E o interessante é que o nosso Código Civil de 1916, ele embarcou nessa história. Porque quando ele coloca os loucos de todo gênero, ele realmente naturaliza a situação de qualquer pessoa por um motivo que ela atue de uma maneira peculiar na sociedade, essa pessoa é neutralizada pelo sistema. Nosso Código Civil de 1916 ele não tinha nada de diferente de outros códigos iluministas. Agora, veio a Constituição de 88 e colocou a dignidade da pessoa humana ali no ápice do ordenamento. O ser humano passou a ser o protagonista de todo o direito constitucional. Então, essa ordem de coisas naturalmente tinha que erodir, a percepção tinha que mudar radicalmente. Porque, como civilista, eu digo que o que mais nos atraiu com a Constituição foi o fenômeno da personalização do direito privado. Foi sair de cena esse indivíduo abstrato e colocar a pessoa de carne e osso, gente, Nelson, Érico, no foco, e não o agente de relações patrimoniais. Mas, para nossa surpresa e nossa decepção, quando veio o Código Civil de 2002, na sua redação original, ele veio com uma linguagem atrasada, ele não assimilou a Constituição Federal. Muito pelo contrário, vocês estão olhando aí a redação original do Código Civil de 2002, o que ele fez é trazer um modelo médico de incapacidade, um modelo subjetivo de incapacidade pela qual a capacidade e a incapacidade estavam ligados a uma deficiência, que é um motivo de natureza congênita, ou uma enfermidade, que é alguma questão adquirida ao longo da vida.
E esse Código Civil ele não poderia sobreviver, até mesmo porque, já nessa época, quando estávamos em 2002, o que nós queríamos discutir, discutimos hoje é: será que uma pessoa pode ser definida exclusivamente pela sua integridade psíquica? Ou seja, o ser humano é um valor unitário. Nós não podemos ser fracionados em uma doença, em uma integridade psíquica, em um código médico. O ser humano é um valor holístico. Nós somos muito mais do que uma eventual doença. Nós temos afetos, nós temos crenças, nós temos direitos da personalidade. Ou seja, por isso é que essa norma ela é tão antiquada, porque a Constituição nos ensinou uma coisa implicitamente, qual seja, que é vedada a qualificação de um ser humano unicamente com base em critérios médicos. Tanto é que um dos nossos maiores poetas, Ferreira Goulart, ele tinha 2 filhos com esquizofrenia, e ele dizia essa frase, que doença é doença, não é a gente. Então, a esquizofrenia é uma doença, mas a pessoa não se resume à esquizofrenia. Ela pode evoluir, ela pode se tornar uma pessoa muito mais madura debaixo de toda aquela confusão. Ou seja, o nosso Código Civil não só estava atrasado num contexto brasileiro de dignidade, mas ele estava atrasado em toda uma marcha de trajetória de autonomia. Porque, em última instância, essa palestra é sobre autonomia. O primeiro cara que está na foto é o Hobbes, que ele trouxe a ideia de autonomia política. Depois veio o Adam Smith evoluindo na autonomia econômica, no liberalismo, na possibilidade da pessoa seguir o seu objetivo patrimonial. O terceiro da foto é o Kant, que trouxe uma noção belíssima que temos até hoje de autonomia filosófica como base da dignidade da pessoa humana. O imperativo categórico que todos nós temos direito ao respeito diante daquilo que somos. Mas a pessoa mais importante, o cara fundamental em matéria de autonomia e capacidade é o Freud, porque ele trouxe um 4º capítulo na trajetória da autonomia, que é o estilo afetivo da autonomia. Ou seja, anotem o que eu digo, nós não temos uma capacidade jurídica, o que nós temos são capacidades humanas. O que devemos buscar na ciência não é pessoas iguais, e sim a diversidade, a liberdade para participar ativamente da vida social. E essa trajetória nos últimos anos, ela foi desenvolvida por 3 pessoas, basicamente. O primeiro da foto é o Isaiah Berlin. E o Isaiah Berlin ele traz um raciocínio que, para alguém que estuda a curatela, é básico, qual seja. Não existe apenas a ideia de uma liberdade negativa. A liberdade negativa como uma ausência de coação. Existe uma ideia fabulosa que é a liberdade positiva. A liberdade positiva é uma noção social que é a que nós temos que considerar o que temos de semelhantes como seres humanos. Ou seja, quando a gente fala dignidade da pessoa humana, muita gente pensa, Érico, que é uma redundância. Pessoa humana, já não é pessoa, não. A pessoa é o indivíduo em si. O humano é aquilo que nos reúne, é o tecido que nos agrega. E isso que é fundamental. E em seguida vem a Amartya Sen e a Martha Nussbaum, que trazem a ideia das capacidades. Ou seja, o ser humano é um ser social. Ele se realiza nas relações. O ser humano ele se realiza nos cuidados. O objetivo do ordenamento jurídico, nunca esqueçam, é oportunizar níveis mínimos de funcionalidade para qualquer pessoa. Ou seja, dentro de cada necessidade humana, há uma necessidade do ordenamento jurídico conferir realmente certa dose de capacidade na nossa saúde física, na nossa integridade psíquica, em nossos sentimentos, imaginação, em nossas emoções. Ou seja, porque esse é o fato da vida. Em algum momento da nossa trajetória, todos nós teremos alguma espécie de incapacidade, teremos alguma espécie de dependência. A vida é uma continuidade. Então, por isso que esse assunto tem que ser levado a sério. E passando por tudo isso, senhoras e senhores, aí vem o começo propriamente da minha fala, que é
aqui, vamos passar o slide, que é a questão da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção de Nova York, quando ela veio em 2008 e ela foi objeto de inserção no nosso ordenamento jurídico por emenda constitucional, ela tem força de norma constitucional, ela passou um recado claríssimo no artigo 1º. Qual foi o recado? Sigam minhas mãos. Toda noção que nós precisamos ter sobre pessoas com deficiência, e na minha palestra aqui sobre pessoas com deficiência psíquica, perpassa por uma ponderação de bens. De um lado, cuidado, de outro, a autonomia. O que é o cuidado? O cuidado é a eficácia negativa dos direitos fundamentais. O cuidado é aquela necessidade que nós temos de estima, respeito, proteção, para que ninguém ofenda aquilo que eu sou. Mas ao lado do cuidado está a autonomia. E a autonomia é a eficácia positiva dos direitos fundamentais. A autonomia é aquela ideia de que não apenas eu tenho liberdade, mas que o ordenamento tem que permitir que eu seja efetivamente o protagonista da minha vida, a pessoa que escreva a biografia da minha história. Ou seja, não é um direito de proteção contra terceiros, é um direito de promoção diante de toda a sociedade. E essa tensão entre cuidado e autonomia, ela é fundamental para vocês perceberem que a partir dessa convenção há uma dissociação entre duas palavras: deficiência e incapacidade. Deficiência não significa mais incapacidade, porque antes a palavra deficiência soava como um ato ilícito de eficácia punitiva que tinha como consequência a interdição de uma pessoa. Interdição se ela tivesse patrimônio, e se ela não tivesse patrimônio, aqui em Minas Gerais, era pegar o trem para Barbacena. Hoje, não. A deficiência jamais pode ser ligada à ideia de um ato ilícito. Hoje, na teoria do fato jurídico, a deficiência é simplesmente um fato jurídico. Ou seja, o que a deficiência é? É uma condição humana orgânica. Uma condição humana orgânica que pode ser uma condição anatômica, pode ser uma condição psíquica, pode ser mesmo uma condição sensorial, mas é apenas uma vulnerabilidade existencial e nada mais do que isso. Ou seja, a deficiência em 2022, ela é uma interação entre a condição pessoal da pessoa e fatores socioambientais. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles utilizam dois termos que remetem muito a esse entendimento atual. Eles fazem a distinção entre impairment, de um lado, e disability, de outro. Impairment quer dizer debilitação. Uma pessoa, por alguma razão, não consegue mover as pernas. Ela é tetraplégica, vamos supor. Isso é um impairment, isso é uma debilitação. Todavia, sem razão dessa debilitação, essa pessoa não consegue ter acesso a uma biblioteca pública, por exemplo, já não é mais apenas um impairment, é uma disability, é uma deficiência, porque já se trata de uma deficiência da própria sociedade em lidar com um problema de uma determinada pessoa. Essa mensagem, pessoal, da Convenção de Direitos Humanos, da Convenção das Pessoas com Deficiência, ela foi muito bem captada pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência. Eu trouxe esses artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência que formam a base de tudo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele pegou a Convenção de Direitos Humanos de uma forma muito sensível, de uma forma muito refinada, e ele dividiu a deficiência psíquica em 3 qualificações. Ou seja, nós no Brasil realizamos, a meu ver, uma ponderação muito bem feita entre autonomia e cuidado em 3 níveis. Quais são os 3 níveis? Primeiro, regra geral. O fato jurídico da deficiência não acarreta qualquer restrição em termos de incapacidade. Essa é a regra geral. Segunda qualificação. Eventualmente,
a deficiência acarretará a tomada de decisão apoiada. Mas, eventualmente, e a tomada de decisão apoiada, como eu falarei, não reduz o nível de capacidade da pessoa de forma nenhuma. E qual que é a terceira qualificação? É a nossa palestra. Excepcionalmente, muito excepcionalmente, a deficiência será por vezes qualificada pela curatela. E como é que é essa deficiência excepcionalmente qualificada pela curatela? Vocês estão aí com a redação do Código Civil, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A partir do momento que o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor, quais são as regras chaves da curatela? Primeiro, há uma incapacidade relativa. A curatela acarreta uma incapacidade relativa. O que significa? Significa uma intervenção qualitativamente diversa sobre a pessoa comparadamente ao que era antes. Como é que se dá essa intervenção qualitativamente diversa? Primeiro, o critério da curatela não é mais um critério médico, é um critério objetivo. Haverá curatela quando, no caso concreto, ficar apurado que há uma absoluta impossibilidade de interação social. Ou seja, por mais que existam instrumentos de apoio para eliminar as barreiras de compreensão e comunicação, infelizmente aquela pessoa não consegue se comunicar ou ser entendida de forma clara. Então, através de um laudo biopsicossocial, esse critério objetivo ele será alcançado. Uma observação que eu até estava conversando aqui com a Marília, com a Marta e com o Érico antes da nossa palestra. Eu faço uma parábola com um texto de Guimarães Rosa, da Terceira Margem do Rio, para dizer a vocês que esse meu ponto de vista sobre a incapacidade relativa pós-Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi muito mal recebido por dois setores da doutrina civilista brasileira. Por quê? Porque o artigo 12 da Convenção de Nova York, ele trouxe para um determinado grupo de civilistas uma ideia de que, a partir da convenção, e a convenção tem força de norma constitucional, não poderia haver no Brasil qualquer forma de incapacidade para essas pessoas, nem sequer incapacidade relativa. Qualquer restrição de capacidade por mão de um juiz seria contrária à convenção. Ou seja, os doutrinadores que pensam dessa forma até hoje, eles acham que o que a convenção quis foi promover uma autonomia máxima, foi unificar a capacidade jurídica no modelo social puro, porque qualquer incapacidade seria uma forma de discriminação. Bom, eu quero dizer que eu discordo desse ponto de vista. A minha defesa hoje, majoritária, na doutrina e na jurisprudência, é quanto à incapacidade relativa, equilibrando a necessidade de autonomia com a necessidade de proteção que as pessoas curateladas necessitam. Acontece que, do outro lado, existem também muitas pessoas, eu vou trazer o próximo slide, muitos civilistas que dizem que foi um absurdo acabar com a incapacidade absoluta das pessoas curateladas. E por que eles pensam assim? Porque eles entendem que a incapacidade absoluta era uma forma de proteger a pessoa curatelada, porque os negócios jurídicos praticados por ela sem o curador poderiam ser nulificados, porque a prescrição poderia ser impedida em favor dessas pessoas, porque era uma questão de segurança jurídica em última instância. E por que eu sempre discordei desse pensamento? Por duas razões. Primeiro, porque segurança jurídica em 2022 não é manter normas de tutela patrimonial. Segurança jurídica em 2022 significa efetivar direitos fundamentais. E quando nós efetivamos direitos fundamentais, a meu ver, é uma subversão hermenêutica pensar que as normas existenciais tem que estar de acordo com as normas patrimoniais. É exatamente o contrário. São as normas patrimoniais do Código Civil que têm que se adaptar,
as novas situações existenciais em prol da defesa do ser humano. Ou seja, o que o ordenamento jurídico tem que fazer é, paulatinamente, adaptar suas normas sobre nulidade, prescrição, casamento, para que essas normas elas possam estar de acordo com os direitos fundamentais concedidos em prol das pessoas com deficiência que são curateladas. E eu tenho mais um argumento que os amigos do Ministério Público vão entender de uma forma muito clara. Se nós mantivéssemos a incapacidade absoluta, para muitos magistrados isso ia ser muito prático, porque uma sentença de incapacidade absoluta dispensa fundamentação. Simplesmente é um carimbo. Basta apagar um ser humano do ordenamento jurídico, homogeneiza todo mundo. Ou seja, uma incapacidade absoluta de uma pessoa curatelada, me desculpem, mas isso é uma despersonalização em abstrato. É simplesmente uma forma de neutralizar uma pessoa e substituí-la pelo alter ego do seu curador. E se vocês me perguntarem, mas Nelson, por que a criança ainda é absolutamente incapaz? Porque esse é um processo normal da vida, ou seja, de aquisição gradual de capacidade. Mas é absolutamente contrário ao senso da dignidade da pessoa humana que alguém que era capaz, em razão de uma sentença de um magistrado, ela saia de uma sessão de audiências despersonalizada. Isso não faz sentido. Isso é uma morte civil. É simplesmente uma forma do direito de caminhar 200 anos para trás diante da sua evolução. Por isso é que eu fico muito contente quando o STJ traz decisões como essa, de 2021, dizendo estamos de acordo com a terceira margem do rio. Ou seja, entre duas visões radicais, quais? Não há nenhuma incapacidade. Ou há uma incapacidade absoluta, vamos trabalhar com uma incapacidade relativa da pessoa curatelada. Agora, como é que funciona essa incapacidade relativa hoje? Ela funciona de maneira, e essa é a tarefa da doutrina, trazer holofotes para a jurisprudência, iluminar nossos juízes. Essa incapacidade relativa ela funciona hoje em dia criando critérios objetivos de proporcionalização da curatela. A proporcionalização da curatela, a meu ver, se dá nesses três níveis aqui. Nós temos que flexibilizar a curatela, funcionalizar a curatela e personalizar o processo de curatela. Podemos começar, então, com a flexibilização da curatela. O que significa flexibilização da curatela? Flexibilização da curatela significa várias coisas, mas a primeira, pelo que vocês estão lendo nesse slide aqui, é que curatela, senhoras e senhores, não é mais um processo industrial, é um projeto terapêutico individual. Ou seja, quando eu, curiosidade, me tornei promotor de justiça em 1989, eu me lembro muito bem das audiências que eu fazia de curatela, era simplesmente como, as mulheres que estão me ouvindo vão me entender melhor, era como um pré-à-porter. As moças entravam nas lojas Marisa e todas saíam com o mesmo vestido, com um modelo único, porque toda decisão de curatela levava ao mesmo resultado, ou seja, uma neutralização da pessoa. Hoje não. Hoje uma sentença de curatela é alta costura. Ou seja, os juízes no projeto terapêutico individual, eles observam a singularidade de cada ser humano. É como os espanhóis falam, é um traje à la medida. Por quê? Não existe mais uma curatela genérica. O que existe é um plano de curatela, perfeitamente detalhado por etapas. Claro, é muito mais difícil, sim. Exige um esforço muito maior por parte do Ministério Público, dos juízes, do corpo de apoio, claro que sim. Mas essa é a única forma de nós concretizarmos o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque quando se fala em uma incapacidade relativa, essa incapacidade relativa ela tem que ser concretizada por parâmetros objetivos.
E o que significa esses parâmetros objetivos? Significa, sigam minhas mãos, que a incapacidade relativa é uma só, mas dentro desse guarda-chuva chamado incapacidade relativa, podem existir diversos modelos de curatela. Algumas curatelas com maior extensão e outras curatelas de menor extensão. Então, por exemplo, nos casos mais simples, em que Ministério Público, juiz e corpo de apoio percebem que a pessoa tem ainda uma margem residual de compreensão, a forma pela qual a sentença se dará será fixando algumas assistências de forma leve. Agora, em outros casos, haverá um giro de 180 graus. Ou seja, pensem numa pessoa em estado vegetativo persistente. A incapacidade relativa dessa pessoa, ela abarcará todos os atos da sua vida. Será basicamente uma representação amplíssima, onde o curador, ele basicamente será um substituto da pessoa em todas as situações que possam acontecer. Mas é muito diferente de uma incapacidade absoluta. Por mais que seja uma representação, tratando-se de uma incapacidade relativa daquela pessoa em estado vegetativo persistente, quando o curador for manifestar vontade no lugar daquela pessoa, ele tem que respeitar a identidade daquela pessoa, ele tem que respeitar a história de vida daquela pessoa, ele tem que respeitar as circunstâncias pessoais e sociais daquela pessoa. Porque, em última instância, por mais que aquela pessoa não possa ser ouvida em razão da dramaticidade do seu caso, são justamente os elementos que formaram a sua trajetória é que vão guiar um promotor de justiça e um juiz para as melhores decisões. Então, entendam, quando eu falo em flexibilização da curatela, a primeira questão é entender que essa curatela pode ser de maior extensão ou de menor extensão, tudo conforme as peculiaridades do caso, e essa decisão, ao final, tem que ser muito bem fundamentada. Agora, quando se fala em flexibilização da curatela, Érico, Marília, tem uma questão que eu julgo aqui que é imprescindível, que veio com o artigo 85 da EPD. Quando ele fala que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e não alcançará essas situações existenciais, eu creio que aqui nós temos uma norma que merece ser estudada a fundo. Por quê? Porque pela primeira vez, desde a Constituição de 88, aparece uma norma reconhecendo que os conceitos de personalidade e capacidade não são a mesma coisa. Não são mesmo. O que é personalidade? O que é capacidade? A personalidade hoje, ela tem que ser entendida como os nossos direitos da personalidade. A nossa personalidade não é concedida pelo ordenamento jurídico. Ela é reconhecida pelo ordenamento, porque a personalidade é um dado pré-normativo. É um valor-fonte, como diz Miguel Reale. Antes muito de existir a lei, existe o ser humano em suas vicissitudes. Ou seja, antes de nós falarmos em uma certa lei, em um certo país, existe o ser humano que é um valor. E um valor, ele não pode ser fracionado pelo ordenamento jurídico, porque o ser humano, ele é holístico. Então, todas as questões existenciais, elas antecedem a norma. E elas não podem ser objeto de fracionamento. Agora, capacidade é outra coisa. Capacidade tem a ver com situações patrimoniais. O ordenamento jurídico é que concede capacidade, conforme o humor do legislador. Então, a capacidade não é reconhecida, ela é concedida. E mais, Marília, a capacidade não é um valor. Ela é a medida de um valor. Então, a capacidade pode ser fracionada pela lei. A lei pode dizer quem é mais capaz e quem é menos capaz? Pode, mas ela não pode dizer quem é mais pessoa ou quem é menos pessoa. O que isso impacta? Nessa norma que vocês estão lendo. Por quê? Porque não há nenhum problema de uma curatela dizer o curador, daqui por diante, ele é que poderá vender o meu automóvel, ele que poderá comprar um apartamento para mim, sem problema nenhum, porque isso é norma de capacidade. Mas
Não poderá a sentença do juiz dizer, olha, o curador ele vai me substituir nas minhas questões existenciais, porque isso tem a ver com a minha personalidade. E se uma sentença falar que o curador vai me substituir com relação à minha intimidade, com relação a decisões sobre a minha privacidade, sabe o que isso seria? Seria uma delegação coercitiva de direitos fundamentais, porque não pode haver cisão entre titularidade e exercício de direitos da personalidade. Pode haver, sim, cisão entre titularidade de direitos patrimoniais e exercício de direitos patrimoniais. Ok, mas são duas coisas diferentes. Tanto é verdade, senhoras e senhores, que quando hoje a gente fala em capacidade patrimonial, a capacidade é uma questão estática. Você é capaz ou você é relativamente incapaz porque você foi curatelado. Mas isso é muito diferente da palavra competência que nós utilizamos atualmente. Porque competência não é um conceito estático. Competência é um conceito dinâmico. Competência tem a ver com o consentimento da pessoa para a prática de determinados atos jurídicos. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, ela sofre uma internação involuntária, porque ela está numa situação grave de anorexia, ou ela está numa situação grave de dependência de drogas, e ela, em razão dessa situação, ela pode colocar em risco a sua própria vida ou a vida de terceiros, essa é uma internação involuntária, porque o que falta nessa pessoa é uma competência para consentir naquele caso concreto. Ela não consegue atinar para a melhor decisão naquele caso concreto. Só que essa internação, ela não conduz a uma interdição. É completamente diferente. Porque a interdição já está relacionada ao mundo da incapacidade. São fatos hoje que nós temos que decompor. São questões hoje que são completamente autônomas. Então, quando uma pessoa ela sofre uma internação involuntária, em casos limites, não haverá incapacidade dessa pessoa. Não haverá, em regra, curatela. O que haverá é a necessidade do Estado promover recursos terapêuticos indispensáveis para que essa medida de internação seja a mais breve possível e que haja uma supervisão periódica em cima dela. Agora, nessa hora, algum colega que está me ouvindo pode perguntar, mas Nelson, e naquele caso que você falou, que a pessoa está em coma, em estado vegetativo persistente? Claro que nesses casos, nós admitimos que o curador ele possa substituir a pessoa nas questões existenciais. Claro, mas olhem o que diz o CPC. E se for o caso para praticar os atos da vida civil? São situações excepcionalíssimas, anotem o que eu vou falar, onde o ônus persuasivo de demonstrar essa excepcionalidade cabe a quem quer instituir a curatela. Essa curatela radical requer esse ônus persuasivo. Tanto é verdade, eu vou para o próximo slide, que o enunciado 637 do CJF diz, tudo bem, é possível, em casos limites, representação em questões existenciais, mas desde que comprovadamente necessários. Então, vocês percebam que a questão hermenêutica está toda aí. Nós não podemos banalizar a curatela a fim de que ela envolva atos existenciais. Isso é exceção da exceção nesses casos extremos. Então, tudo o que eu falei foi sobre flexibilização da curatela. E o que significa, então, funcionalização da curatela, que é outra coisa? Sem brincadeira. Esse aqui é o artigo mais belo do CPC de 2015. Não tem artigo mais bonito que esse. Porque, olha o que ele diz, o curador deve buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia. O que ele está querendo dizer? Chega daquela história que curatela é instituto de proteção de bens. Ele não é instituto de proteção de bens. Ele é um modelo jurídico de promoção da autonomia da pessoa. E tanto é verdade que por mais que o CPC tenha cometido a heresia de manter a palavra interdição, essa palavra interdição não pode mais ser utilizada por nós. E isso não é porque é o politicamente correto, porque na linguagem, o que quer dizer interditar? Interditar quer dizer restringir direitos fundamentais.
E é tudo que nós não queremos. E isso é uma questão de linguagem, sim, porque a linguagem demonstra o nosso nível de civilidade, o nosso nível de cultura. Portanto, senhoras e senhores, o curador hoje, muito mais do que um curador, ele é um cuidador da saúde. Porque o que existe é um processo obrigacional que começa no momento da curatela e que esse processo obrigacional de relação entre curador e curatelado, ele vai terminar no momento do levantamento da curatela. Ou seja, o que há é um processo gradual de retorno à capacidade. A curatela não é um destino, ela é uma fase intermediária, em um processo de caráter transitório, onde o que há é uma relação de confiança entre as partes, curador e curatelado, com base em deveres anexos marcados na boa-fé objetiva, deveres de proteção, deveres de cooperação, deveres de informação. E tanto é verdade que o que eu insisto hoje é que o curador, ele é um fiduciário do curatelado. O que quer dizer essa palavra fiduciária? Ele não age no próprio interesse. Ele, curador, age no melhor interesse do curatelado. Essa que é a questão de lealdade. Até porque existe uma simetria enorme entre curador e curatelado. Então não pode haver esse poder discricionário por parte do curador. Tanto é verdade, pessoal, que, primeiro ponto, para que essa curatela seja funcionalizada, o curador não será a pessoa mais próxima da família. O curador será aquela pessoa que mantém as melhores relações com o curatelado. Será aquela pessoa que da melhor forma pode lhe auxiliar, independente de ser família ou não. É a questão do melhor interesse. E mais, podemos entender a partir de uma visão mais ampla desse artigo que nada impede que a pessoa que esteja na iminência de entrar em curatela, ela mesmo diga quem será o seu curador. Isso se chama autocuratela. É a possibilidade da pessoa antecipar quem será aquele que melhor poderá defender os seus interesses, a pessoa que melhor atende a essa expectativa de confiança por parte daquele que está na iminência de ser curatelado. Interessante sobre isso, pessoal, que quando se fala nesse ponto, a funcionalização da curatela, esse enunciado do CJF, que fala em atender ao melhor interesse do curatelado, considerando suas vontades e preferências. Essas vontades e preferências não são apenas aquelas que ele exterioriza perante um juiz e perante um promotor de justiça no processo de curatela. São as suas vontades e preferências anteriores ao longo de toda uma vida, analisando-se quem ele é, a sua historicidade pessoal. Por isso que eu aposto muito hoje em matéria de curatela no modelo da chamada curatela conjunta. A curatela conjunta não é uma obrigação. Ela é apenas uma faculdade. Mas eu vejo como uma faculdade muito rica porque permite que a pessoa ela receba cuidado e autonomia da melhor forma possível. Porque um curador na curatela conjunta pode tratar das questões econômicas da pessoa. E o segundo curador, ele pode ser aquele que é o fiel da balança do dia a dia, aquele que acompanha a pessoa em todos os seus momentos. Ou essa curatela conjunta, ela pode ser compartilhada. Os dois curadores, ao mesmo tempo, tratando de todos os temas relacionados à pessoa. Então, a curatela conjunta, tanto ela pode ser fracionada, cada curador fazendo uma coisa, ou ela pode ser compartilhada, os dois ao mesmo tempo agindo em prol dos interesses da pessoa. E, por fim, eu já falei da funcionalização da curatela antes, né? Falei anteriormente de outro ponto que eu achei muito importante, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, que é a questão da flexibilização da curatela. E passada a flexibilização da curatela e a funcionalização da curatela, sobra um ponto, que também, para mim, é algo fundamental, que é a personalização do processo. O que significa personalização do processo? Significa que quando um civilista ele pensa em dignidade da pessoa humana, não é apenas no ponto de vista material. A ideia da dignidade,
da proteção da pessoa curatelada e da manutenção da sua autonomia na medida do possível é um dado hoje. Por quê? Porque quando o artigo 8 fala que há necessidade de se resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, a ideia é isso mesmo, o ser humano ele é protagonista também da ordem processual. E que a pessoa com uma diversidade funcional intelectual, ela merece uma tutela máxima também no processo judicial. Isso é, para mim, uma questão de honra, porque saindo daqui, né, dessa questão do CPC no artigo 8º e no artigo 6º, o próprio artigo 178, ele fala que o Ministério Público ele será intimado quando houver interesse do incapaz. Por favor, prestem atenção. A intimação e intervenção do Ministério Público não apenas em prol daquele que é juridicamente incapaz, mas também naqueles casos em que, mesmo que a pessoa ainda não seja incapacitada judicialmente, há uma comprovação que é uma incapacidade de fato, antes da declaração judicial da incapacidade, onde se necessita essa proteção. Então, vejam, a personalização do processo é no sentido de que há tanto a necessidade de promoção da autonomia, como de um cuidado máximo com relação àquela pessoa. E é justamente por isso, pessoal, que algumas coisas mudaram muito. Hoje, a relação entre juiz e promotor e curatelando no processo é uma relação de colaboração. Primeiro, não se fala em um exame de um curatelando, porque a pessoa não é examinada, ela não está em condição de objeto, não há uma posição de submissão ao que é uma entrevista da pessoa. É uma entrevista onde há um diálogo entre juiz, promotor e aquela pessoa, baseado em uma narrativa de vida. Toda aquela ideia, e eu sou de uma outra geração, que o Cândido Dinamarco defendia sobre a instrumentalidade do processo. O que quer dizer isso? Que o processo não é um fim em si, não é um conjunto de regras inventadas por um cientista maluco no laboratório, mas que, na verdade, o processo é um instrumento de concretização de direitos fundamentais. Está aqui. O processo, ele, na verdade, ele é um escravo a favor dos direitos fundamentais que estão na Constituição e no Código Civil. Por isso, toda essa necessidade de personalização do processo que vem a reboque. Não se fala mais em um laudo pericial, e sim uma avaliação biopsicossocial. Mas tem algumas coisas, Érico, Marília, que o Código Civil não falou e eu devo falar no tocante à personalização do processo. É um recado muito sério, principalmente aos nossos juízes. Vocês estão vendo o artigo 12 da Convenção de Direitos Humanos? Esse é o artigo básico da Convenção. É o principal artigo. E sabe o que ele está dizendo aí, que eu grifei em vermelho? Ele está proibindo a vedação de excesso. O que significa isso? Significa que quando um magistrado vai dar uma sentença no Brasil, ele tem que fazer duas coisas na sentença dele. Primeiro, obrigatoriamente colocar uma revisão periódica da curatela e uma limitação do prazo da curatela. Isso não está no Código Civil, mas isso é eficácia vertical de direitos fundamentais. Isso é uma convenção que tem força de Constituição. E o controle de convencionalidade nos diz que não é possível uma sentença que não diga, olha, essa curatela será por 2 anos. E após 2 anos haverá uma revisão. Porque se não houver, e eu falo isso de cadeira para vocês, a curatela vai se converter em uma prisão perpétua. O ser humano ele vai sair daquele processo institucionalizado. E uma curatela sem prazo é um convite à fragilização da pessoa, à revitimização. A pessoa já não vai mais encontrar forças para se recuperar, porque aquilo ali, como eu disse, é uma estação final e não apenas um momento intermediário da sua vida. Por isso, é da essência. Toda curatela hoje é uma curatela temporária. Toda curatela tem um prazo curto. É uma sentença rebus sic stantibus. É uma sentença sujeita a uma revisão, né? Então, sempre lembrem, a sentença de curatela é uma sentença constitutiva, é uma sentença, mas é constitutiva sim. Ela traz um novo Estado, mas ela não pode fugir dessa premissa do artigo 12 da CDPD. E o que eu quero falar no tempo que me resta? A curatela,
ela é uma grande parte da história, mas vocês têm que lembrar que hoje nós temos a tomada de decisão apoiada, que é um segundo modelo, e um modelo alternativo à curatela. Não apenas um modelo curativo, mas um modelo alternativo, mas um modelo preferencial. Por que um modelo preferencial? Porque a TDA, que está no Código Civil, nesse artigo 1783, ela se aplica a qualquer pessoa que tenha uma fragilidade existencial, duradoura ou temporária, mas que ainda tenha, sim, reservas de compreensão. Uma pessoa que tem aptidões residuais de compreensão, manifestação, entendimento, essa pessoa não vai ser submetida à curatela. Curatela é a última ratio. Essa pessoa vai para a tomada de decisão apoiada. E como é que funciona a tomada de decisão apoiada? Tomada de decisão apoiada, na verdade, é um negócio jurídico. É um negócio jurídico porque a própria pessoa que está nessa situação de fragilidade existencial, ela mesma vai modular o apoio. Eu, Nelson, digo, olha, eu estou numa situação de grave dificuldade e eu quero que a Érica e a Marília, o Érico e a Marília, que são pessoas que eu confio muito, pessoas que eu conheço de vida, eles sejam meus apoiadores, e como meus apoiadores, eles serão as pessoas que praticarão os atos X, Y e Z da minha vida. Esse negócio jurídico de modulação de apoio, ele é levado ao Ministério Público, ele é levado ao juiz. Eu, Nelson, eu me submeto a uma entrevista com uma equipe multidisciplinar, há uma homologação judicial, averba-se esse negócio jurídico no registro de pessoas naturais. E sabe o que vai acontecer dali por diante? Eu não perco a minha capacidade plena, eu continuo a ser plenamente capaz. Apenas haverá uma restrição de legitimidade da minha parte para praticar alguns atos jurídicos isolados. Porque alguns atos jurídicos isolados, quais? Aqueles que eu indiquei no apoio, eu só poderei praticá-los eficazmente perante terceiros se houver a conjugação com a vontade dos meus apoiadores. Ou seja, o apoio ele é algo muito diferente da curatela, até mesmo porque nada impede que eu, Nelson, inclua na minha tomada de decisão apoiada atos existenciais. E por que eu posso dizer que amanhã o Érico e a Marília, eles podem me auxiliar na educação dos meus filhos, na questão relacionada à minha saúde, aos meus medicamentos, em decisões relacionadas ao meu casamento? Porque eles não estão me substituindo, eles não são meus representantes, eles não são meus assistentes, eles são os meus coadjuvantes, para que as minhas decisões elas sejam mais robustas, para que a minha autodeterminação, em última instância, ela seja promovida. Então, pessoal, diante do pouco tempo que eu tenho, e eu quero realmente respeitar, quais são os casos em que alguém elege a tomada de decisão apoiada? São 4 situações. Primeira, pessoas com deficiência psíquica que apenas têm uma restrição de autodeterminação. Restrição. Mas elas ainda mantenham aspectos cognitivos em situação de funcionalidade. Segundo lugar, pessoas sem qualquer deficiência psíquica, nenhuma deficiência psíquica, mas que tenham alguma vulnerabilidade potencializada pelo tempo. Então, imagine um idoso de 95 anos de idade. Por mais que ele esteja ótimo, ele não tem segurança para praticar certos atos da vida civil. Ele precisa de um apoio, às vezes. Uma pessoa com uma situação de depressão exógena, em situação disso, ela precisa de um apoio para que as suas decisões sejam mais certeiras. Uma pessoa que passa por um problema crônico de alcoolismo, essa pessoa ela precisa de um apoio para que as suas decisões sejam mais eficazes. Terceiro grupo de pessoas para quem a decisão apoiada seria muito bacana, pessoas com deficiência física e sensorial. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um handicap motor grave. Ela está numa situação em que ela é tetraplégica, ela não tem mobilidade, uma situação de obesidade mórbida. A tomada de decisão apoiada ajuda, porque os apoiadores são os seus longa-manos. Eles auxiliam essa pessoa, encorajam ela em suas decisões. E é muito melhor do que nomear um representante. Porque quando você nomeia um procurador, o risco
da prática de negócios jurídicos nocivos é muito grave. Mas quando há uma tomada de decisão apoiada, os atos praticados pelos apoiadores eles são constantemente fiscalizados pelo Ministério Público e pelo magistrado. E eu acho isso ótimo até essa situação de apoio em favor de uma pessoa que tenha algum impedimento físico permanente ou temporário, porque desapareceu aquela desgraça que existia no artigo 1780 do Código Civil, onde eles diziam que a pessoa com deficiência física ela era curatelada. Como curatelar alguém com deficiência física? Isso é um absurdo. Então, essa anômala curatela da deficiência física, ela foi abolida, e eu, Nelson, aposto muito na tomada de decisão apoiada. Agora, senhoras e senhores, um quarto caso de tomada de decisão apoiada, no qual eu acho efetivamente interessante, é aquele da pessoa que quer exercer, olhem para mim, a sua autonomia prospectiva. Como é que é isso? Imagina qualquer pessoa que tem uma doença crônica, degenerativa, vamos supor, um Alzheimer, e ela começa a perceber que as suas funcionalidades cognitivas estão se esvaindo. Ela sabe que daqui a algum tempo, 5 anos, 10 anos, ela infelizmente vai se esquecer de quem ela é. Então essa pessoa ela pode programar a vida dela em 2 etapas. Como? Ela, na primeira etapa, escreve no papel: eu quero que os meus apoiadores sejam Érico e Marília. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem resíduos de autodeterminação. Ela só precisa do apoio. Mas ela vai escrever o seguinte: agora, quando no futuro a minha situação piorar e for para mim impossível tomar qualquer forma de decisão, eu quero que Érico e Marília, ao invés de serem meus apoiadores, sejam meus curadores. E aí haverá uma incapacidade relativa, ou seja, a pessoa programa a vida dela em 2 etapas. Eu chamo isso de autonomia prospectiva, porque é um poder preventivo que todos nós temos de criar orientações como uma espécie de guideline para os nossos cuidados pessoais. E não apenas para os nossos cuidados pessoais, para os nossos cuidados com relação aos nossos bens. É um mecanismo progressivo. Agora, percebam, pelo esse enunciado que eu coloquei aí agora do CJF, juiz não pode determinar de ofício tomada de decisão apoiada. Nunca. Sempre é algo que parte da deliberação da pessoa como um negócio jurídico. E mais ainda, não existe, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui ou não, não existe, vamos deixar isso aqui, fungibilidade entre curatela e tomar decisão apoiada. Jamais um juiz ele pode dizer: olha, esse Nelson aí que está querendo submeter ao apoio, eu estou achando que apoio não dá para ele não, o caso dele é de curatela. Jamais pode existir isso. Não existe fungibilidade. Por que não existe fungibilidade? Não existe fungibilidade, deixa eu ver se eu pulei alguma... Não pulei. Não existe fungibilidade por 2 razões. Primeiro, pessoal, porque curatela e apoio se diferenciam estruturalmente e funcionalmente. Por que se diferenciam estruturalmente e funcionalmente? Primeiro, porque o curador, em sua estrutura, ele é um representante ou é um assistente de uma pessoa relativamente incapaz. Apoiador não é representante de ninguém, não é assistente de ninguém. Ele é o coadjuvante de alguém que é plenamente capaz. Ele é o braço direito de alguém que se mantém plenamente capaz. E, funcionalmente, curador também não tem nada a ver com apoiador. Por quê? O assento da curatela, o destaque da curatela, está na proteção da pessoa. O destaque da tomada de decisão apoiada não está na proteção, está na promoção da autonomia da pessoa. Está no fato do apoiador ser alguém que vai encorajar a pessoa a se valer da sua autodeterminação naqueles casos que eu coloquei ali um pouco atrás. Eu queria voltar só um slide para dizer o seguinte: a tomada de decisão apoiada não é cabível se exigir curatela, é claro, ou seja, ninguém pode usar de um processo de tomada de decisão apoiada quando essa pessoa está numa situação de perda completa
de qualquer resíduo de autodeterminação, o caso é de curatela, e mais ainda, muitos colegas me perguntam, inclusive do Ministério Público aqui de Minas Gerais, se é possível a pessoa programar uma autocuratela utilizando aquela resolução 1995 de 2012, que trata exatamente da possibilidade de se adotarem decisões sobre o chamado testamento existencial, ou que muitos chamam, é um termo mais correto, diretivas antecipadas. A minha resposta é não. Diretivas antecipadas é apenas uma declaração de vontade para aquele caso em que a pessoa está numa situação de ausência de consciência, em que ela se encontra num momento pelo qual há um risco de morte e ela não pode decidir sobre quais tratamentos ela quer para aquela situação de uma doença crônica, grave e terminal. Então, eu não aplicaria com fungibilidade a resolução CFM para esses casos aí. E já quase terminando, porque eu percebo que nós estamos com 54 minutos, já passei 4 minutos para terminar. Senhoras e senhores, no plano eficacial da tomada de decisão apoiada, é a última coisa que eu vou falar, o último slide. Tomem cuidado. A pessoa apoiada, ela que está no controle, ela que está no cockpit do carro. E se ela que está no controle do carro, se amanhã eu, Nelson, ficar enjoado, não quero mais Marília e Érico como apoiadores, eu peço substituição. Se amanhã Marília diz A e Érico diz B, há um conflito de interesses. E eu vou pedir ao Ministério Público e ao juiz que me digam quem está certo nessa história. Se amanhã eu, Nelson, entender que eu não preciso mais da decisão apoiada, porque eu estou bacana, o momento difícil passou, eu simplesmente vou resilir unilateralmente a tomar decisão apoiada e submeter isso ao Ministério Público e ao juiz. Por isso, pessoal, é que eu coloco muita fé na tomada de decisão apoiada e insisto que a curatela é uma última ratio. Eu quero agradecer a todos vocês. Se possível, meus amigos que estão no controle, pode tirar esse slide. Ah, não, tem mais um slide. Olha aqui. Esse é o mais importante. Quem quiser alguma coisa sobre esse tema, eu recomendo 2 livros. Nesse primeiro livro, do Tratado de Direito das Famílias, eu escrevi um capítulo de 150 páginas sobre a curatela. É um livro do IBDFAM. Nesse livro mais recente desse ano, que eu escrevi com um colega do Ministério Público Federal, Felipe Braga Neto, nós tratamos das 26 leis civis comentadas mais importantes do Brasil. Pensem no que vocês quiserem. Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados, tudo sobre o que vocês quiserem. A gente comentou cada artigo a fundo e aí tem, então, todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência está comentado profundamente, artigo por artigo, em nível doutrinário. Esses são os livros. Então, eu só posso agradecer a vocês, Marta, Marília, Érico. Érico, bom, estamos aqui encantadas. E não se preocupe com o horário, Nelson. Na realidade, nós sabemos que quem tem um compromisso é você, porque aqui o nosso público sô aumenta. Então, assim, nós estamos cuidando do horário mais pelo teu compromisso que tu me avisaste, do que pelo nosso grupo aqui, que a gente está adorando as tuas colocações e posições assim que foram riquíssimas. Érico, vou passar a palavra direto. Bom, colegas, doutora Marta e colegas e demais ouvintes, gostaria de agradecer em nome do Ministério Público Gaúcho e do CEAF e parabenizar a brilhante palestra do doutor Nelson, né, que nos brindou e discorreu sobre um tema importante, né, na nossa prática jurídica. E eu acho que a gente já poderia também encaminhar algumas questões para debate, né, doutora Marta? Sim. Uma questão que eu achei bem interessante, doutor Nelson, esse instituto novo da tomada de decisão apoiada, né, que o senhor fala ali em reserva de compreensão. Na prática, assim, não tenho observado, pelo menos em Rio Grande, os colegas também, a aplicação da tomada de decisão apoiada, né, processos que chegam nesse sentido. E me chama a atenção também bastante a questão da desconfiança, né, do brasileiro e essa questão das tomadas de decisões apoiadas por pessoas idosas, que seriam
daqui a pouco a sua maioria, né? Pela desconfiança, já trabalhei também bastante com idosos, e eu acho que teria que haver daqui a pouco não campanha, mas trazer mais esse tema para a sociedade para entender, né? Uma explicação sobre a tomada. O que o senhor acha? Com excelente pergunta. Eu até não tive oportunidade de trazer esse ponto ao debate. A questão é que no Brasil a gente tem uma dificuldade e ela é de ordem prática, é pragmática. Eu vou sair da teoria aqui. Culturalmente, as pessoas elas são refratárias, tanto à curatela como a tomar adesão apoiada. Isso é da nossa história. E não é só a questão cultural, é uma questão também social, porque muitas pessoas que precisariam desses modelos jurídicos, elas têm baixos recursos econômicos, elas não têm um acesso cultural à informação sobre isso. Quando 20% dos brasileiros, de alguma forma, têm alguma espécie de deficiência psíquica até mesmo, que poderia levá-los, estou falando da curatela não, que poderia levá-los à própria tomada de decisão apoiada. Fora que a tomada de decisão apoiada, amigo Érico, ela é judicializada. Então, sempre existe uma dificuldade de acesso ao judiciário, com todas as questões inerentes a isso. Por isso que em algumas palestras, e a gente pode discutir isso outro dia, eu defendo um novo modelo jurídico no Brasil, que é muito simples, chamado guarda de fato. E o que é a guarda de fato? O guarda de fato é a realidade do Brasil. Quantas e quantas pessoas não vivem com alguém que necessitaria ser, em tese, curatelada ou submeter a tomar adesão apoiada, mas não podem fazê-lo, mas essas pessoas querem apenas um mecanismo simples que lhes dê legitimação para que essas pessoas possam resolver assuntos simples do dia a dia em favor daquela pessoa. Resolver uma conta bancária, resolver uma questão relacionada a um tabelionato, porque no dia a dia ela já resolve. O que elas já dão? Já dão alimentação, já dão remédio para aquela pessoa. Então elas precisam apenas que o ordenamento jurídico autorize o trânsito jurídico delas. Olha, eu quero fazer alguma coisa no banco, eu quero fazer alguma coisa no tabelionato. E elas não podem fazer, porque elas não são curadores, elas não são apoiadores. E essas questões aparecem na promotoria o tempo inteiro, questões práticas. E eu faço questão, então, depois, até vou enviar o artigo sobre guarda de fato para vocês. É um outro artigo que eu escrevi, que tem umas 25, 30 páginas, que é algo simplesmente onde bastaria que, perante o cartório, a pessoa fosse lá, e fizesse essa ata notarial, demonstrando que ela é a guardiã de fato. E esse documento já seria o suficiente para que essa situação ela pudesse ocorrer. Porque, infelizmente, Érico, hoje, a tomada de decisão apoiada ela não pode ser feita extrajudicialmente. O modelo do Brasil é um modelo judicial. No Código Civil da Argentina, a tomada de decisão apoiada ela pode ser extrajudicial, mas cada país com as suas peculiaridades. O nosso, não. Ele requer Ministério Público, ele requer que haja toda uma série de atos que provem que, efetivamente, que aquela pessoa que vai ser apoiada, ela está em condições de sofrer aquela restrição na sua legitimação. Então, essa guarda de fato seria uma saída interessante e rápida para resolver esses casos dramáticos da maior parte das pessoas da sociedade. Mas, mesmo assim, eu ainda sou um entusiasta da tomada de decisão apoiada. Eu acho que funcionou muito na Itália, porque nós nos apropriamos de um modelo que existia na Itália, lá funciona. Então, eu vejo, poxa, por que também não pode funcionar tão bem aqui? Mas eu não posso esquecer, Érico, que essa guarda de fato, como uma terceira via, seria um grande empurrão. Eu penso da mesma forma. Outra questão que vai nessa linha é curatela conjunta, né? Também pouco conhecida e pouco estimulada, né? Também penso da mesma forma. Até gostei muito das colocações do aspecto econômico e existencial, né? Um curador para cada... E eu concordo com você, porque teve uma decisão recente do STJ, e eu até falei assim, precisava falar sobre isso, eu estava dizendo que a curatela compartilhada não é uma obrigação, mas é uma faculdade. É evidente que ela não é uma obrigação. Em nenhum momento o Estatuto da Pessoa com Deficiente disse que
Nelson tem que ter 2 curadores. Não. Na verdade, é um incentivo. O que o nosso EPD quer é uma função promocional no sentido de encorajar juízes e promotores a, diante do caso concreto, principalmente, Érico, naqueles casos extremos, que a gente vê que a pessoa, a restrição à capacidade dela é severa demais, que ela, infelizmente, não terá nem possibilidade de manifestar a sua vontade por meios alternativos, que nesse caso é muito bom. Um curador que tem uma expertise econômica, principalmente quando a pessoa tem bens, para que aqueles bens não sejam dilapidados, porque a nossa experiência é que os bens são dilapidados, né? E outro, que é aquela pessoa que acompanhará aquele ser humano curatelado no dia a dia. Ou seja, que estará lado a lado com ele para lhe dar suporte nas questões relacionadas à vida familiar, à intimidade, às questões de autodeterminação, que são seríssimas. Doutora Marília, também para suas colocações aí, são tantas questões, professor Nelson, que como nós já lhe convidamos, eu acho que a gente entende esse novo mundo híbrido, que possibilita também muito acesso, mas a gente já lhe convidou para fazer um evento aqui, um outro evento presencial, que são muitas questões, assim, e a gente está recebendo aqui muitas informações. Doutora Marília. Professor Nelson, ouvi-lo, lê-lo já é um prestígio, um privilégio. Agora, ouvi-lo, assisti-lo é um bálsamo para todos nós que somos soldados nessa área tão precária, tão difícil, que envolve a escuridão, às vezes, das pessoas, né, professor? Então, como pergunta, eu não sei se o colega Érico concorda, mas com relação a essa guarda fática, que é extremamente provocadora, desafiadora e atraente para nós que militamos na defesa e na autonomia das pessoas com deficiência, o que o professor poderia nos dizer a respeito dessa, às vezes, dissociação que existe entre a pessoa com deficiência e a falta de política pública? Porque a nossa prática, às vezes, demonstra que, muitas das vezes, só o que o indivíduo precisaria era mesmo uma guarda de fato, uma guarda jurídica de proteção, a guarda de fato, mas que ele tivesse um local para passar o dia, para ter alguém, um agente de saúde que lhe orientasse a tomar medicação, que ele tivesse atividades produtivas, recreativas, e depois voltasse para casa e não precisaria de curatela. A nossa prática demonstra que, muitas vezes, os curadores são cuidadores dos nossos assistidos. E é a respeito disso que eu queria ouvi-lo. Eu concordo com você plenamente. Sabe, você colocou um ponto que é nevrálgico, Marília. A ausência de políticas públicas no Brasil. Não existem políticas de Estado, existem políticas de governo. E políticas de governo são sempre transitórias, fluidas, e à medida que um político ele é substituído por outro, necessariamente essas políticas se esvaem e elas não têm continuidade. Políticas de Estado nós não temos. Políticas de Estado demandam órgãos que sejam independentes. Políticas públicas demandam accountability, ou seja, fiscalização. Demandam pessoas que ocupem cargos que não estejam ligados à duração de um mandato, que sejam agências autônomas. Então, essa questão, por exemplo, da guarda de fato, que você trouxe, eu trouxe, e eu acho sumamente importante. É claro que isso seria um passo muito além da legislação, eu não precisaria de uma mudança da legislação. O que nós precisaríamos seriam de políticas públicas que facilitassem a esse guardião a obtenção de auxílio fora da questão jurídica, ou seja, além de abrir conta, além de ter acesso a um tabelião, a possibilidade dessa pessoa verdadeiramente ter algum apoio público na promoção da autodeterminação da pessoa que está sob guarda de fato. Isso, para mim, é importante. E não só na guarda de fato, mas eu creio que uma política pública importantíssima seria algum decreto estatal, e isso pode ser até em nível estadual, o Rio Grande do Sul fazer o seu, Minas Gerais fazer o seu,
profissionalizando apoiadores, ou seja, pessoas que exerçam o papel de apoiador, elas são preparadas com cursos, elas têm toda uma preparação para que elas sejam os melhores apoiadores possíveis. Elas têm preparação psicológica, elas têm preparação em termos de cultura relacional, e essas pessoas que têm essa certificação, elas serão indicadas, elas estariam num banco de dados, um cadastro à disposição, porque isso facilitaria muito o encorajamento das pessoas a serem apoiadas, dissociaria isso de uma intimidade com familiares, daria uma certa noção de autonomia, respeitabilidade ao Instituto do Apoio. Inclusive, esse credenciamento ele seria muito importante, porque já existe gente em outro país falando que a inteligência artificial poderia fazer isso. Então, não vamos dar tantos passos adiante e vamos preparar seres humanos e não robôs, se bem que robô pode ter um papel coadjuvante em casa. Existem robôs que, através de tecnologia assistiva, eles fazem trabalhos importantíssimos sobre esse ponto, sem qualquer desprezo, mas vamos apoiar, sim, que existam pessoas que elas realizem essas funções profissionalmente e instituições que possam gerir esse processo. Tudo isso é política pública. Perfeito. Olha, infelizmente, o nosso horário, em função do compromisso do professor Nelson e nosso colega de Minas Gerais, nós vamos ter que partir para o encerramento. Convido primeiro o colega Érico para fazer as suas considerações finais. Depois passamos para o professor Nelson e a doutora Maria vai fazer o encerramento para nós. Tá ótimo. Doutora Marta, é só agradecer o convite para esse evento maravilhoso. Agradecer a Marília, a ti, Marta, e também ao doutor Nelson, professor, que foi uma espetacular palestra, acompanhando aqui pelos grupos de WhatsApp. Os colegas estão encantados e com a sua didática, a sua capacidade de transmitir todo esse conhecimento jurídico, né? Que eu sempre digo, a prática ela é boa, mas a gente tem que ter um embasamento jurídico, né? Quando as coisas saem do rotineiro, a gente tem que buscar base ali que a gente encontra o nosso estudo, a gente encontra a nossa base jurídica, né? Para argumentar e também fazer o nosso trabalho no sentido de cuidar dos interesses dos incapazes, né? Que é isso que o Ministério Público faz e é o seu mistério e a sua função. Doutor Nelson, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E ficamos todos encantados com a sua palestra. Um abraço a todos e os colegas e estagiários e servidores que estão nos acompanhando. Érico, eu agradeço pelas suas palavras. Falar para o Ministério Público, para mim, quando eu recebi o convite, não é uma opção, para mim é uma missão. Estou nesse barco desde 1989, então ninguém faz as contas. E, para mim, isso é uma missão de vida, ser do Ministério Público. Aí, no Rio Grande do Sul, eu tenho amigos fantásticos, ou seja, eu tenho o Felipe Neto, grande amigo, eu tenho a Carol Vaz, a Annelise Stegler, amigos de longa jornada. E eu só quero dizer que, dentre os temas que o direito civil abraça, esse é um dos mais sensíveis, porque ele entra exatamente no âmago daquilo que é o direito civil, que é um direito feito para as pessoas, e não apenas no plano do abstrato, através da concretização de medidas que demonstrem que o direito civil efetivamente ele existe para resguardar e promover direitos fundamentais. E talvez essa palestra demonstre que a gente está no caminho certo. Falta muito em políticas públicas, falta muito em recursos econômicos, eu sei, mas não falta em empenho por parte dos nossos colegas do Ministério Público. Então, eu só posso agradecer, Marta e Marília, desde o começo, desde as tratativas, vocês foram extremamente bacanas, amigas, e caminhamos juntos. Marta, querida, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui em contato com vocês, aprendendo tanto, tendo essa oportunidade única de olharmos um pouco para a doutrina, que é tão importante, é um substrato tão relevante para nós. Érico, foi um prazer te ver, contar com a tua presença, trocar ideias contigo também.
E professor Nelson, o senhor é realmente assim uma referência para todos nós, e através do seu estudo, da sua palestra e até do seu artigo, que nós estávamos falando antes, né, Marta? A Terceira Margem do Rio, que a gente recomenda a todos lerem, que faz uma alusão ao magnífico conto do Guimarães Rosa. Nós temos que prover essa terceira margem do rio aos nossos assistidos, porque falar sobre curatela é falar sobre a responsabilidade pela inclusão, é aceitar a deficiência não como algo absolutamente incapacitante, mas como um desafio ao direito de ser diferente. E é nesse ponto que acho que todos nós do Ministério Público estamos juntos e precisamos uns dos outros de mão dadas para defender a parcela de autonomia e de proteção a essa população tão carente de nós. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço e muitas felicidades para todos que nos assistiram e em breve nos encontraremos de novo, presencialmente. Eu convido a todos os colegas, agradeço o Érico, a Marília, o professor Nelson, então, não tenho outra palavra para expressar que não seja que estamos encantados. Né? E, então, para fazer aqui um encerramento, eu convido os colegas a assistir e divulgar a palestra do professor, que vai compor uma trilha educacional que o CEAF está montando, de Direito de Família e Sucessões e Curatela, e convido todos para assistir no próximo mês, que o ciclo será o papel do afeto na prática jurídica, dado pelo queridíssimo Nelson, professor Cristiano, que é um parceiro nosso aqui, que já esteve conosco no início desse ciclo no ano passado. E também digo a todos os colegas que o papel do CEAF é provocar, é trazer novos olhares a matérias e intervenções do Ministério Público que foram se reconfigurando com o passar do direito da contemporaneidade. Nós estamos aí, né, professor, com 30 anos de Constituição, mas 2015 foi ontem. Porque esses novos estatutos, essas legislações específicas, especiais que o professor está nos trazendo, ainda precisam ser debatidas, aplicadas e discutidas. E nós aqui do CEAF estamos prontos e desejosos por trazer esse compartilhamento de informações com pessoas tão importantes e ricas. E o professor Nelson também faz parte da pós-graduação aqui da FMP, nossa parceira, onde a gente tem uma parceria ali com a FMP para que todos os colegas possam fazer parte da pós-graduação e se especializar nessas matérias, colegas, servidores e colaboradores. Realmente foi um privilégio ter estado aqui todo com vocês, e amanhã nós estaremos aqui no CEAF falando um pouquinho de bem-estar e saúde mental. E o assunto é terapia. Nossa colega aqui, a Tita, a Ana Rita Chinesco, que vai discutir um pouquinho terapia para quem e para quê. Afinal, a saúde mental dos membros, como uma leitura do bem-estar de toda a classe, também é importante ser discutida. Um abraço a todos.